Eu tô sorrindo ou tô cara de séria? Entre em contato. E o resto eu não lembro. Vou fazer de novo. Peraí. Primeira frase. Vou fazer de novo. Pra você que acompanha a gente no YouTube, saiba que todo domingo a gente tá aqui na capela, às 10 horas, pra tomar um café da manhã delicioso. Rua Tupi, número 115, Jardim Cidade do Aço. E também ao longo das semanas a gente se reúne para poder discutir o que foi falado na nossa reunião de domingo. Isso a gente chama de grupo de conexões. Se você quiser fazer parte, é muito importante, muito legal fazer parte, entre em contato com o número que vai aparecer aqui na tela. Você que chama a capela de casa e faz sentido para você essa missão, eu convido vocês a poder contribuir. Vai estar o QR Code aqui e a chave Pix. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. E agora, fique com a mensagem de domingo. Agora sim. Bom dia, gente. Bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem, que tenham tomado um café da manhã revigorante para viver o domingo aí hoje, esse calorão. Queria começar falando uma coisa que não tem nada a ver com a minha pregação, mas agradecer você, Johnny, porque você me deu um banho na sua pregação. Você veio pregar do jeito que você é e você trouxe a sua essência. E aí eu pensei assim, nossa, eu fui pregar, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, eu preciso me arrumar, coloquei um salto, não sei o quê, falei assim, preciso bem linda, né? Vários closes. E você me trouxe para essa essência do, cara, sou eu aqui, né? Não tem nada de especial nisso. O que é especial é a palavra de Deus e ponto. Então, hoje eu vim, meu pai já me criticou pela minha calça rasgada. Mas vamos lá. Já estamos... Oi? Isso aí. Inclusive, é muito bom isso, né? Porque a gente fica muito tranquilo não ter esse perfeccionismo, saber que você pode errar aqui. Eu acho que é isso que dá essa tranquilidade pra gente poder até pregar, cantar aqui na frente. Que vamos errar e tá tudo bem. Importa, a gente erra, mas é a gente, né, Johnny? E já estamos em clima natalino, né? Final do ano. E eu queria começar justamente falando um pouco sobre isso e queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos natais vocês já passaram sem realmente viver e celebrar o Natal? Hoje é o primeiro domingo de dezembro, né? O ano voou, a gente já está em mais um Natal. Eu, assim, estou incrédula com isso, porque parece que foi ontem o último Natal. E esse ano voou de forma absurda. Mas aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, de que por quanto tempo eu vivi natais na minha vida. E para mim era só um momento onde eu ia ganhar o presente que eu queria, que era podia pedir um presente mais caro, e de comer coisa gostosa, coisa diferente, porque rabanada, panetone é só na ceia. Aí tinha tudo que eu gostava, então era para isso o momento. E eu fiquei mesmo pensando sobre isso, apesar de eu conhecia Jesus, eu fiz primeira comunhão, né, segui uma religião, e nada disso era suficiente para eu chegar no Natal e realmente entender o verdadeiro significado. E aí teve um sábado no estudo bíblico que a gente tem aqui alguns sábados, que o mestre Luan falou. Ele falou uma coisa que eu tinha notado, que é muito fácil a gente esquecer de Deus. É muito fácil a gente esquecer do caminho de Deus. Mesmo quando você já tem esse conhecimento. A gente estava estudando sobre os profetas, né, no Antigo Testamento, e é o que a gente mais vê, né? As pessoas indo para outro caminho, esquecendo os princípios, os propósitos, querendo se enriquecer em cima disso, cumprindo rituais. E, cara, como a gente faz isso o tempo todo, né? Porque antigamente, há muitos mil anos atrás, as pessoas faziam isso e a gente continua repetindo isso. Quantas vezes a gente sabe o que a gente deveria fazer, a gente sabe como a gente deveria agir, mas a gente não age. A gente sabe o que Jesus deixou pra gente, mas se passar uma pessoa com uma roupa que você julga feia, você vai criticar, você vai rir. Se tiver um amigo do lado, você vai fazer um comentário maldoso. E eu faço isso também o tempo todo, mesmo sem querer. Quando você vê, já foi. É completamente humano. Eu super me arrependo, detesto fazer isso, mas sim, né? Humano é sujo. E cara, realmente a gente se esquece mesmo. A gente se desvia do caminho de Deus. E olha que a gente teve um manual, né?
Deixaram o manual pra gente. E é como se a gente comprasse um móvel no Mercado Livre. E aí, meu marido é mestre em fazer isso. Chega o móvel, tem o... Cara dele. Tem o manual, mas você fala o quê? Não preciso do manual, não. Vou colocar do jeito que eu acho certo, confio esse parafuso aqui, vai dar certo. O homem tem esse dom, né? Só que a gente faz isso na nossa vida também. A gente esquece do manual. A gente esquece de olhar o manual antes de agir e a gente age conforme o que a gente quer, conforme o que a gente acha certo. E, no fundo, isso tudo revela uma grande verdade, de que a gente não quer o presente. Não, que a gente quer o presente, desculpa. A gente quer o presente, mas a gente não quer a presença. Porque pra gente é realmente muito mais significativo. E era isso que eu queria trazer, para vocês refletirem junto comigo hoje. E, como eu disse, isso não é novo, sempre foi assim. A gente estava estudando até sobre Moisés. Acho que todo mundo já ouviu falar de Moisés, até se não conhecer muito da Bíblia, né, já ouviu alguma coisa sobre, que era um cara com muita fé. E mesmo ele sendo um cara com muita fé, quando ele estava, né, no deserto, em Israel, porque o propósito de vida dele era chegar na Terra Prometida, ele levou muitas pessoas com ele, passaram lá 40 anos no deserto. E a galera com sede, né, no deserto, não tinha água. E Deus quis matar a sede deles e falou para Moisés, né? Ele falava diretamente com Moisés, virou e falou assim: bate com o cajado na pedra que eu vou te dar água. Aí Moisés foi, bateu, ganhou água, matou a sede da galera, tudo certo. Só que, um outro momento, Deus vira para ele e fala com a pedra que você vai ter a água. Mas ele pensou o quê? Eu já bati na pedra, ganhei a água, já deu certo, eu sei exatamente o que fazer, fica tranquilo aí que deixa com o pai aqui. Aí ele pegou e bateu na pedra. Já estava estressado, bateu na pedra. E aí Deus se entristeceu com ele. Porque não foi isso que Deus pediu, né? E aí Deus, como, né, castigo, não deixou ele chegar na Terra Prometida. Não sei se a palavra seria castigo, mas assim, né, puniu ele de certa forma, porque tinha um propósito muito grande para ele. Mas aí você começa a entender que não é sobre bater na pedra ou falar com a pedra, né? Não era sobre isso. O que Deus estava falando não era só uma ação que ia gerar aquilo. Deus estava pedindo obediência. Queria que ele confiasse nele. Porque seria muito fácil se Deus falasse, bate nessa pedra que vai sair água. Aí toda hora ele batia. Ia chegar uma hora que ele ia esquecer de onde que estava vindo essa água. Ele ia achar que era da pedra já. Ele ia esquecer que foi Deus que mandou aquela água para ele. E ia virar um ritual. E é o que a gente mais vê acontecer hoje em dia. Em Deuteronômio, no capítulo 8, se vocês quiserem acompanhar aí, é o capítulo 8, nos versículos 11 ao 14, fala assim: tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado, não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. E realmente é muito difícil lembrar de Deus quando está tudo lindo, né? Quando o seu carro zero está na garagem, está com a manutenção em dia, ele não vai dar problema nenhum, o tanque está cheio, você está numa casa linda, você está num trabalho que você queria, está tudo dando certo. Você lembra de Deus nesses momentos? Você não precisa pensar nem como vai pagar o boleto que está conseguindo pagar. Você não vai lembrar. E aí a gente esquece, né, que o esforço é nosso, mas o mérito é de Deus. E aí a gente passa a se orgulhar mais pelo nosso esforço do que pelo mérito. E ainda olhando para algumas histórias do Antigo Testamento, uma também que me chamou muita atenção é a história de Salomão. Acho que muita gente conhece ele por ser um homem sábio, né? Ele era um dos homens mais sábios, foi um dos homens mais sábios da Bíblia. E ele era filho de Davi. E Deus escolheu ele para poder construir um templo.
né, deixou essa obrigação para ele, construir um templo onde as pessoas adorariam a Deus, né, onde seria um momento ali de comunhão. Mas chegou um momento que ele começou a viver simplesmente para manter a estrutura de pé. Ele esqueceu o porquê ele estava mantendo aquela estrutura de pé. Ele esqueceu do propósito, né, do porquê disso tudo. E aí ele começou a construir outros altares para outros deuses, começou a se relacionar com um monte de mulher, começou a se perder no meio do caminho, que é o que a gente faz o tempo inteiro. E aí a gente entende que a sabedoria sem a obediência, ela vira ego, ela vira vaidade, né? Nada vale a sabedoria se não tiver a obediência. A riqueza de Salomão, por exemplo, ela foi uma bênção. Foi Deus que possibilitou, né, que Salomão fosse rico, tivesse as coisas que ele tinha. Mas isso transformou o coração dele num coração orgulhoso. Porque ele tinha aquilo tudo e ele se perdeu justamente por conta disso e se afastou do que era importante. E aí, mais pra frente, né, quando tudo desmorona, o templo, a galera toda se perde e tudo mais, o povo cai, Deus fala uma coisa em Amós 9 que eu achei assim, muito legal. Até o Dalber que citou esse versículo para mim. É Amós 9, no versículo 11. Que fala que, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Repararei suas brechas e levantarei suas ruínas. E aí você vê, Deus falou, eu vou reconstruir, eu vou restaurar a tenda. Deus não fala, eu vou restaurar o templo. A tenda, ela era família, era intimidade, era humildade. Era isso que Deus queria restaurar. Porque o templo virou uma estrutura. Virou um lugar que as pessoas queriam outras coisas, tinham outros propósitos, que não era o que Deus queria para eles. E aí você vê, né, mais uma vez, Deus se entristecendo e a pessoa realmente se desviando do caminho de Deus, se perdendo no meio do caminho. E aí tem uma frase, que eu falo muito essa frase. A Angélica não veio aqui hoje, péssima amiga, para ela ouvir depois. Né? Que eu falo sempre que o caminho para o paraíso, ele parece o inferno. Mas o caminho para o inferno, ele parece o paraíso. Então, isso torna tudo muito mais fácil para você se desviar. Porque o que é melhor? Você viver uma vida cheia de regalias, com muitos bens, riqueza, festa, bebida, e assim, tudo que é bom, né? Que a gente acha assim, nossa, é ótimo no mundo, do que viver uma vida de renúncia, uma vida de esforço, de obediência. O que é mais atrativo? É muito mais atrativo o outro lado, né? Porque, realmente, o caminho para o inferno, ele parece o paraíso. E é muito mais convidativo, porque hoje em dia, o tempo todo está aumentando coisas que puxam a gente para outro caminho. E acaba que não aumenta na mesma proporção, né? O que puxa a gente para o caminho de Deus. Em Mateus 7, no versículo 13 e 14, ele fala, né, que largo é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à vida. E é muito louco isso, porque é verdade. O caminho que leva à vida, ele é muito mais estreito, por isso passa muito menos pessoas por lá. O caminho da perdição cabe muito mais gente. Então é um caminho muito mais fácil. Você não precisa ficar virando de ladinho, passando por baixo, tentando. Não, você passa assim, tranquilo, do jeito que você quiser. E hoje em dia a gente tem um fator agravante muito sério, né? Que é a rotina. A rotina, ela engole a gente. Quando você vê, você está no piloto automático. Né? Você não está parando para pensar, você só está vivendo. Vou dar até um exemplo sobre isso. Que quando, né, eu fiz uma cirurgia, e aí tive que fazer quimioterapia, eu ficava em casa, passava a maior parte do tempo, né, no sofá, deitada, dentro de casa.
naquele momento. Que isso? Não foi, prometo. E era muito fácil para mim, naquele momento, me apegar a Deus. Eu não estava trabalhando, eu não estava tendo que me preocupar com boleto, quem estava se ferrando era meu marido. E então, assim, eu tinha muito mais tempo. Então, eu acordava tranquilo, falava, agora eu vou fazer meu devocional. Eu ficava 3 horas fazendo devocional, colocava música, louvava e lia a Bíblia. E eu tinha tempo de sobra, e naquele momento eu estava passando por uma dificuldade que eu precisava me apegar muito mais a Deus. E quando eu comecei a voltar para a rotina, para o trabalho, né? Comecei a sair de casa, voltar a pagar boleto, começar a fazer as coisas mesmo do dia a dia. Cara, que difícil que tem sido me manter assim, me conectar com Deus todos os dias. Tem dia que eu vou dormir, aí eu penso assim, nossa, amanhã eu vou acordar, vou fazer meu devocional no café, vou tirar pelo menos 10 minutos do meu dia para poder fazer isso. Cara, eu acordo com o celular na mão, quando eu vejo, eu já estou vendo rede social, ou estou pensando no boleto que eu tenho que pagar à tarde, ou o que eu vou fazer, aí eu preciso me organizar, eu tenho que editar vídeo, aí quando eu vejo, eu estou fazendo outra coisa, o dia já passou e eu não tirei nem 5 minutos para Deus. E aí eu me arrependo, aí eu fico, ai meu Deus, desculpa. Deus conhece meu coração que eu estou me esforçando. E aí eu tento de novo. E a gente vai vivendo esse looping, mas eu vou tentando. E aí no dia seguinte eu consigo tirar 5 minutos, no outro eu não tiro de novo. E a gente vai indo dessa forma. E é exatamente assim que acontece no Natal. Porque a gente entra no piloto automático. Quando começa dezembro, cara, você pensa, o que eu vou fazer agora? É festa. Né? Você se programa para quê? Para viajar final do ano, para poder, né? Onde vai ser o Natal? Na casa de quem vai ser o Natal? Vai ser família de quem? Vamos para onde? O que a gente vai comer na ceia? É tudo isso que a gente se preocupa no Natal, em dezembro, né? Quando começa o mês, a gente já começa. Nossa, eu preciso comprar presente para fulano, preciso guardar dinheiro, é 13º, aí eu tenho que preparar minha viagem. E isso vai engolindo tanto a gente que a gente esquece da real celebração, né, do porquê o Natal ele é celebrado pela gente. E aí ele vira evento, né? Ele vira um evento, um momento onde a gente está lá junto, mas às vezes a gente nem se gosta. Você está junto de pessoas ali só por estar. Você não, às vezes é da sua família, você não sabe nem o que está acontecendo na vida da pessoa, mas você está lá comendo rabanada com ela, fingindo que gosta da pessoa. E aí ele deixa de ser encontro e ele vira tradição. Mais uma vez a gente vê que as coisas, quando elas vão sendo feitas sem propósito, é isso que elas se tornam rituais, elas se tornam tradição. Assim como Moisés achou que se ele sempre batesse na pedra sairia água, a gente acha que o Natal é momento de curtir, de comer bem, de ganhar presente. É essa tradição que a gente leva, que a gente passa para os nossos filhos, que a gente passa adiante. E imagina, eu queria que vocês imaginassem junto comigo. Imagina se nós fôssemos uma comunidade que não caminha no automático, que não deixa a rotina engolir a gente, que realmente não vivesse só para manter a estrutura, mas sim para poder manter a presença, para lembrar da presença nesses momentos. Que a gente conseguisse, mesmo depois de um dia agitado, um dia estressado, quando você está no trânsito, tudo dando errado, você conseguisse parar e pensar, não vou chegar ao amiguinho. Mais difícil que seja. Imagina se, ao invés de ser o templo, a gente fosse a tenda. Uma comunidade que tem um coração obediente, cheio de amor, cheio de propósito, que olha para o próximo, que olha para a necessidade do outro, que não vem na igreja só para conquistar sua salvação, sua paz, mas que simplesmente enxergue quem está do lado, o que o outro está precisando. Que pudéssemos vir aqui aos domingos para a gente buscar semente, para que a gente semeasse não aqui, mas lá fora,
no nosso trabalho, no trânsito, na rua, na casa de um amigo que às vezes nem na igreja vai. Se a gente realmente plantasse essa semente todos os dias e cultivasse isso. O Dalber, ele pregou semana passada uma coisa que eu achei super interessante. Não sei se todo mundo aqui assistiu. Se não assistiu, eu recomendo. Entrem lá no canal. Mas ele falou sobre a nossa régua, né? A régua das nossas ações, dos nossos comportamentos, que ela precisa ser medida por Deus. Esse é o parâmetro que a gente tem que seguir. E que essa régua, ela se resume basicamente no amor e na obediência, né? E ele até falou uma coisa que eu achei maneiríssima, que, cara, se sua vida tá um morango, tá tudo muito fácil demais, lindo, alguma coisa está errada. Pode ser que dentro da sua casa esteja lindo, mas você não está olhando para o próximo, você não está te incomodando o outro, a necessidade do outro. E ele falou que ser cristão é resistir, né? E nunca vai estar fácil demais. Porque se está fácil demais, talvez você esteja só olhando para o seu próprio umbigo. E até para completar, assim, com a minha humilde opinião, um pouco sobre isso da régua, que eu acho também que essa régua, quando a gente pensa, essa régua tem que ser medida por Deus. Mas, Deus era perfeito, né? Eu não sou. Como que eu vou medir por aí? Mas aí eu enxergo que essa régua não é sobre você nunca errar, mas sim sobre o seu coração, né? Você agir com o coração mais puro possível. Porque eu sei que quando eu passo um dia inteiro sem tirar um tempo para Deus, mas aquilo me incomoda, eu fico, nossa, eu precisava ter tirado, caraca, eu me arrependo daquilo. Eu sei que a minha intenção vale mais do que muitas pessoas que ajoelham e oram sem o coração cheio. Então, às vezes, por mais que a gente esteja errando, que a gente erre sempre querendo acertar, sempre querendo fazer o bem e sempre entendendo que a gente está errando, que a gente consiga enxergar o nosso erro, mesmo que ele vá se repetir outras vezes, mas que isso incomode a gente, porque se incomoda, isso faz a gente mudar, isso faz a gente querer realmente correr atrás. Quando a gente sai do automático, eu tenho certeza que, por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês hoje é algo que muitos podem não pensar. Né? Ninguém talvez chegou aqui pensando justamente, nossa, começou dezembro, aí o Fernando falou do dia 21, já fala, nossa, eu vou viajar tal dia, ai, que não sei o quê, já começa a se programar, se preparar. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente consegue sair do piloto automático, a gente consegue olhar para dentro da gente e ver o que está faltando nesse momento para você se conectar. E eu acho que o nosso propósito aqui, em primeiro lugar, é apontar a Cristo, mas, em segundo lugar, é puxar o outro. É puxar o outro e ser puxado também. Porque até quando a gente monta a nossa pregação aqui na frente, a gente também está sendo puxado, né? Alguém me falou, não lembro quem falou isso, alguém aqui me disse que, acho que foi o Serginho, que quando você monta uma pregação, primeiro você prega para você. Porque você passa a analisar tudo aquilo que você está falando, né? Tudo que você está querendo falar. E, às vezes, por mais que não seja o que você siga, é algo que te desperta e que você vai despertar o outro. Então, que possamos sempre ser puxados para esse caminho, porque quantas vezes as pessoas nos puxam para caminhos errados. Então, que a gente possa ter essa tomada de consciência, né? E eu queria também que vocês refletissem se a gente está sendo tenda ou a gente está sendo templo. Será que a gente está cumprindo com o que Deus quer? Não só aqui dentro da igreja, mas dentro da sua casa. Você está sendo tenda? Porque, assim, né, se até Moisés, Salomão, a galera que foi citada na Bíblia como pessoas de fé, imagina a gente. Quem somos nós na fila do pão, com a nossa rotina, nossos boletos, nas nossas pressões do dia a dia, de trabalho? E aí eu percebi que talvez seja para isso que o Natal existe. Ele não é para você ganhar presente. É para você lembrar da presença. O Natal, ele não celebra só o Deus que veio. O Natal, ele celebra um Deus que continua vindo. Que está vindo sempre. E se Deus continua vindo, o que eu queria que vocês levassem assim, também como reflexão, muitas reflexões hoje, será que ainda existe espaço
para ele nascer dentro de você? Ou já está muito ocupado com estrutura, com rotina, com tradições, com a correria do dia a dia, com as contas? Tem espaço para Deus dentro de você? E que hoje, nesse domingo, né, nesse primeiro domingo de dezembro, antes que a gente já entre no piloto automático, talvez a gente já tenha entrado, né, mas ainda dá tempo, eu quero te convidar a fazer do Natal não um evento, mas um encontro. Porque eu acho que uma comunidade que sustenta a presença e não a estrutura, essa sim faz a diferença. E pensando sobre isso da gente ser tenda, eu queria convidar vocês agora, né, vou estar finalizando, mas eu queria convidar vocês a que a gente desse as mãos nesse momento para a gente se conectar e poder orar mesmo. A gente já fez algumas orações aqui, mas eu queria que a gente fizesse um momento de conexão entre nós, como tenda, como próximos, como irmãos, como íntimos, né, com toda a humildade que a gente tem no nosso coração, que você possa dar a mão para a pessoa que está do seu lado e a gente possa se conectar nesse momento e lembrar, né, o porquê que a gente está aqui, lembrar que igreja somos. Vamos fazer uma rodona? Aí, ó, abre lá, ó, tia, que aí vai. E aí eles abrem aqui. Faz uma. Vem pra cá, ó. Opa! Tá igual gincana de escola. A mídia, cadê? Vem aqui vocês. Ah, tudo bem, tudo bem. A mídia está em ação. Deus, eu queria que hoje o Senhor tocasse no nosso coração, tocasse no coração de cada um de nós. Nós conhecemos a Tua graça, nós conhecemos o Teu nome, e nós não queremos nos afastar, nós não queremos nos esquecer disso. Nos perdoa por sermos tão falhos, por não conseguirmos nos conectar todos os dias, mas que o Senhor sempre tente nos trazer de volta, que nós possamos ser a lembrança do que o Senhor quer para a nossa vida, que possamos puxar o nosso irmão, a pessoa que está do nosso lado, que possamos olhar para o próximo, que possamos ter mais paciência ao longo da nossa semana, que possamos ser tolerantes, humildes, que nosso ego, o nosso orgulho seja quebrado, que nada disso perdure dentro do nosso coração, que o nosso coração se despedace para um novo poder crescer, um coração obediente, um coração cheio de amor e um coração cheio de propósito. Obrigada, meu Deus, por me capacitar para poder trazer a sua mensagem, por capacitar todos nós, porque se estamos aqui reunidos hoje, é para levar a tua palavra lá fora, meu Deus. Então nos coloque em situações difíceis, nos coloque em situações onde precisamos falar do Senhor, onde o nosso coração será tocado para levar o Senhor a outros lugares. Obrigada, meu Deus, por essa igreja. Obrigada pela estrutura que a gente tem aqui também, por conseguirmos manter essa estrutura de pé. Mas que a gente nunca esqueça o porquê dessa estrutura. O porquê pagamos o aluguel, a conta, o ar-condicionado. O porquê tomamos café da manhã todos os domingos. Porquê nós temos nosso momento de comunhão e almoçamos juntos alguns domingos. Que o Senhor sempre lembre a gente do porquê. E que a gente seja uma igreja de propósito. Uma igreja unida. Que nós sejamos tenda. Todos os dias da nossa vida e aos domingos também. O Senhor é incrível, meu Deus, te louvar, te adorar é um prazer. Conhecer a tua graça, meu Deus, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, tenho certeza para todos nós. Obrigada por ser tão grande, por sempre estar conosco, mesmo sendo tão pequenos, tão falhos. A sua grandeza, meu Deus, nos preenche de uma forma irresistível. Nós te amamos, meu Deus, muito obrigada. Possamos sair daqui renovados hoje. Amém.